Vejam bem, aqui é o professor Andrei, professor da disciplina de Direito Internacional Público e Privado. Estamos aqui novamente no nosso assunto que é fontes, codificações e conflitos. Estamos estudando quais são as fontes do direito internacional. Especificamente, debruçamos-nos sobre os tratados. O que nós vamos ver agora são as fases internacionais de elaboração dos tratados. A primeira menção que eu gostaria de fazer é que, via de regra, os tratados eles são elaborados pelo Poder Executivo de cada Estado. Quem vai ser o responsável por essa condução dentro da divisão do Poder Executivo vai ser geralmente a Carta Política de cada Estado que vai determinar, tá? Pode ser, por exemplo, o Ministro das Relações Exteriores, né? No Brasil seria, por exemplo, o caso do Itamaraty, ou por via do Presidente da República. Isso não é uma disposição expressa na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, mas é uma maneira usual de que os estados atuais têm utilizado para confeccionar os tratados, tá? Via de regra, pessoal, a doutrina ela não costuma utilizar a mesma menção, tá? Para todos os critérios, para todas as fases. Eu fiquei aqui novamente no Sidney Guerra e no Valério Mazzoli, tá? Então, se quiserem me acompanhar por um dos dois livros, a primeira fase, pessoal, seria a negociação dos tratados, tá? A fase de negociação é basicamente uma fase de discussão do tratado. Geralmente, se é um tratado bilateral, um Estado ele manda um ofício diplomático para o outro, manifestando o seu interesse na elaboração do tratado, tá? Se é um tratado multilateral, geralmente o Estado mais interessado na elaboração, ele comunica os outros ou solicita o agendamento de uma conferência internacional, tá? É uma fase, digamos assim, de discussão do tratado. O que vai ser envolvido, quais os interesses comerciais que vão ser negociados, né? Uma menção importante aqui é a Carta de Plenipotenciários, tá? Que está no artigo 7º da Convenção de Viena. Esse artigo 7º da Convenção de Viena, ele vai basicamente ele vai se dividir em dois parágrafos. Um vai falar sobre a Carta de Plenipotenciários, né? Que seria utilizada quando a pessoa se excede ou não se encaixa dentro do parágrafo 2º, e ela faz uma própria exceção à regra da Carta de Plenipotenciários, que é quando a pessoa, digamos assim, ela se faz acreditar que, ou em decorrência dos atos que ela pratica, que ela teria os poderes suficientes para praticar esses atos. Então, eu recomendo que vocês deem uma lida. E o parágrafo 2º, digamos assim, ele colocaria as regras, tá? Que é o chefe do Estado, o chefe de missão diplomática, né? E aquele que tiver acreditado perante a organização internacional. Então, deem uma lida nesses detalhes, para vocês entenderem, gravarem, digamos assim, as questões relativas às cartas de plenipotenciários, tá? No Brasil, pessoal, via de regra, essa condução deveria ser conferida pelo presidente da República, né? Acontece que ele pode delegar essa representação, até num sentido hermenêutico interpretado com o artigo 7º, né? Então, vale a pena também dar uma olhada na leitura do artigo 84, inciso 8º, tá? Que vai falar que é competência privativa do presidente. Fazer menção também às organizações internacionais, que se alguém estiver representado junto a ela, a negociação dos tratados não pode exceder os fins da organização, né? E como funciona? Uma vez negociado, né? Se o tratado envolver, digamos assim, um conhecimento específico, agricultura, saúde, tá? Geralmente, junto dessas pessoas são enviados peritos, conhecedores desse assunto, né?
E essas partes envolvidas, elas redigem basicamente um texto básico, né? Um preâmbulo de quem são os contratantes, qual é o sentido que se busca ali, a aplicação, né? Para que esse tratado está sendo feito, digamos assim, uma minuta. O Plínio coloca que eventualmente alguns anexos podem ser colocados. Em relação aos idiomas, algumas doutrinas fazem menção, né? Que basicamente se fosse um tratado bilateral e os países usassem a mesma língua, né? Por exemplo, Argentina e Chile, né? Ambos falam espanhol. Seria utilizado o espanhol, né? Mas se fosse Argentina e Brasil, aí via de regra se utilizaria um terceiro idioma. Muitas vezes se opta pelo inglês, né, para facilitar a interpretação. Mas isso não é regra, isso é prática usual, né? E se fosse tratados multilaterais, muitas vezes se utiliza a questão dos idiomas da ONU, tá? Então, assim, geralmente na fase de negociações, se tem mais ou menos sobre o que vai tratar, quem são as autoridades competentes, né? Pessoal, eventualmente nessa parte aqui, tá? Se alguém estiver se preparando para concursos públicos, o que geralmente costuma ser cobrado é esse artigo 7º, né? E o artigo 84. Geralmente a questão fica mais na redação legal. A segunda fase que se menciona é a adoção do texto base, né? Que seria você chegar na fase de negociação e aí você coloca mais ou menos a minuta, né? A elaboração de uma minuta. Faça um parêntese aqui para colocar próximo ao contrato, digamos assim, tá? Então, nesse sentido, se entende que há um consenso sobre a matéria detalhada, né? Você se passou das negociações preliminares, dos ofícios, eles sentaram, discutiram, e aqui já se sabe assim o que vai ser posto no papel, tá? Só que essa adoção do texto base, ela não significa a aceitação desse texto com força normativa. Todavia, há uma exceção, tá? A exceção diz respeito à aplicabilidade imediata, está no artigo 24, parágrafo 4º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Aliás, se eu não fizer nenhuma menção a que dispositivo se refere, por exemplo, esse artigo 24, parágrafo 4º, refere-se à Convenção de Viena, tá? Estava falando da exceção da não utilização da força normativa, tá? O que acontece? Esse parágrafo 4º, artigo 24, ele vai fazer menção sobre algumas condições que passam a já ter aplicabilidade. Elas não são relativas ao, digamos assim, ao teor do tratado, mas sim a forma, muitas vezes, com que ele vai ser instrumentalizado. Coloquei ali condições de ato jurídico. Por exemplo, quem vai ser o depositário, tá? Quem vai fazer a conferência, digamos assim. Não em relação ao conteúdo, mas à execução do contrato, tá? Quando esse contrato vai ter efeito, sobre quais condições, tá? Isso já começa a ter aplicabilidade imediata, tá? O que diz respeito a como o tratado vai ser perfectibilizado, tá? Vocês conseguem entender porque essas negociações são muito complicadas e se não se aplicasse essa força, provavelmente não, dificilmente ou demoraria muito para o tratado entrar em vigor, tá? Pessoal, como se chega a esse consenso, a essa adoção desse texto base, tá? Essa questão, ela basicamente obedece uma regra. É necessário o consentimento de todos os estados para que participarem da sua elaboração. Essa é a regra, tá? A exceção é que, se esse tratado for elaborado numa conferência internacional, precisa-se de pela maioria de 2/3 dos estados presentes e votantes, salvo se esses estados pela maioria decidirem aplicar uma regra diversa. O que significa essa exceção?
que os estados, pela maioria, aplicarem uma regra diversa, tá? A própria conferência internacional, na sua instituição, ela pode trazer algumas regras de interposição de aprovação desse tratado, tá? Então, como vocês devem entender isso? Se os estados não se reunirem numa conferência internacional para discussão do texto, essa elaboração, essa interpretação, essa redação tem que ter aprovação unânime. Até porque vocês devem lembrar das reservas que um estado pode fazer a determinado tratado. Se for numa conferência internacional, pensa, vamos usar um exemplo da sala de aula, tá? Pensa que vocês, na condição de alunos, vocês decidem aprovar o regimento das regras de vivência para a sala de aula, tá? Notem, ainda que vocês todos possam ter interesse na aprovação, vocês vão ter divergências em relação ao teor. Um, por exemplo, acha importante utilizar celular na sala, outro vai achar que não, tá? Ou um vai achar que pode, outro vai achar que poderia só 3 vezes na noite, entendeu? Então é muito difícil você chegar num consenso 100%, digamos assim, tá? Então vocês aplicam uma regra de votação pela maioria. Esse poderia ser utilizado como exemplo na adoção dos tratados internacionais, tá? Seguindo as fases de elaboração dos tratados, tá, pessoal? Autenticação. Alguns não costumam mencionar ela como uma fase específica, mas como um momento dentro da assinatura. Nós temos que lembrar que aqui, teoricamente, o nosso texto já está pronto, tá? O que é a autenticação? A autenticação seria uma manifestação de vontade, né? Dizendo que essa seria a redação final do tratado. Tá? Que ali ela não vai sofrer, digamos assim, alteração na redação. Por isso ele é considerado autêntico e definitivo, tá? Essa é a menção do artigo 10 da Convenção de Viena, tá? Pessoal, existe uma diferença que ela pode ser aplicada também na assinatura, tá? A assinatura ela pode ser plena, né? A assinatura plena seria feita quando o competente para assinar o tratado, por exemplo, no caso do Brasil, é o presidente da República, assinaria ele, e aí ele já passaria a ter eficácia, tá? E a assinatura de referêndum, por exemplo, se for encaminhado um representante, digamos assim, um delegatário com uma carta de plenos poderes, tá? Então essa assinatura ela está convalidada, está condicionada à, à convalidação depois, tá? Por isso a de referendo, ela precisa ser referendada, tá? Pessoal, o que que acontece aqui, tá? Essa assinatura ela pode ser por uma simples rúbrica, tá? Que seria um sinal gráfico que é inserido, né? Com o fim de constar que, que esse é o texto final e que ele vai ser levado para assinatura da autoridade competente, tá? Mas o fim é que depois dele passa a existir um texto definitivo, tá? Depois disso, não tem mais alteração dentro do grupo, tá? Dentro da negociação. Pode ter uma reserva, já vou mencionar um pouquinho à frente, tá? Que o Estado deixa de assinar ou deixa de seguir, digamos assim, uma determinada parte, tá? Ela é diferente da assinatura, tá? A assinatura pressupõe, digamos assim, já a aceitação. Interpretem ela no sentido da assinatura plena, que eu mencionei acima. A autenticação seria esse ato de conferir autenticidade ao documento, dizendo que ele é pleno e definitivo, tá? A fase que caminha junto à autenticação é a da assinatura, tá? Como eu mencionei acima, ela está relacionada à qualidade da pessoa que o assina, mas acho que o mais importante é constatar que ela não acarreta efeitos definitivos, tá?
Por quê? Porque a doutrina coloca que ela é um ato precário, ela pode não vir ser convertida, né? Suponhamos num estado que, por exemplo, exige a incorporação do, dos legislativos. O legislativo não vem incorporá-la, tá? Ou simplesmente a autoridade executiva responsável pela assinatura não assina, tá? E formal, né? Porque ela indica ali que o texto produzido não pressupõe vícios, tá? A exceção estaria no artigo 12. Vou recomendar que vocês deem uma lida, tá? Nesse artigo 12, que vai falar do que eu mencionei acima, da assinatura plena, da assinatura ad referendum, tá? E que a doutrina também costuma mencionar são as obrigações de não frustração, tá? Então ela vai fazer nessas obrigações de não frustração uma diferenciação, tá? Mas seria assim, basicamente o Estado não deveria frustrar, ele deve se obrigar de não frustrar a finalização do acordo, ele não deve interferir na sua fase final. Ou seja, quando ele assinou, digamos assim, quando ele manifestou o seu interesse no texto final, ele teoricamente ele não poderia mais voltar, digamos assim, à fase de negociações. Entenderam? Esse, na minha acepção, é o significado de não frustração, tá? Ele não deve fazer, talvez, incentivar, mencionar, cativar a um outro estado a não assiná-lo, tá? E lembrem-se que, uma vez confeccionado esse texto, ele não pode ser alterado. Então, a única coisa que podem ser feitas seriam as reservas, tá? Essa seria assim, chegou-se ao estabelecimento de um texto final, tá? Suponhamos que seja feita numa conferência internacional, um estado não concorda com uma parte, tá? Então, o que ele pode fazer seria a reserva em relação a esse texto. Mas lembre-se que ela não pode ser relativa à essencialidade do texto, tá? A próxima fase, pessoal, seria a ratificação. A ratificação ela é basicamente a segunda manifestação do chefe do executivo. Essa fase sim é complexa. Eu simplifiquei um pouco, estabelecendo as discussões gerais dela, tá? Recomendo depois uma leitura na Convenção de Viena, especialmente nos artigos que eu vou mencionar, tá? Assim, basicamente, o que seria a ratificação, tá? Uma vez feito a autenticação ou a assinatura, ela deveria ir para o Congresso Nacional, tá? Que deveria analisar o texto. Tá? Depois de sair do Congresso, ela volta para o Poder Executivo, tá? Por isso é o segundo momento que ele analisa ela, tá? O que acontece, pessoal? Se ele não submeter, tá? A doutrina estabelece que não tem problema. Ele basicamente estaria desistindo da confecção do acordo internacional, tá? Se ele submeter e ela voltar, aí ele confirma a assinatura e valida ele, tá? O artigo 14 ele vai fazer algumas disposições, tá? Menções quando se manifesta o consentimento, tá? A assinatura. No Brasil, a base legal, tá? Se nós trabalharmos com a divisão de fases internacionais, isso aqui traria na fase nacional, tá? Mas ela estaria no artigo 84, que eu já mencionei, da competência do presidente, tá? Combinado com o artigo 49, inciso 1º, que vai falar da competência do Congresso, tá? Ele é um ato anterior ao encaminhamento ao Diário Oficial, tá? Existem doutrinas que colocam formas, por exemplo, de como ele deveria ser mencionado. A maioria dos tratados que vocês vão ter acesso, tá? Vai ser a partir da ratificação dada. Por exemplo, vocês vão entrar no site do Congresso Nacional ou abrir na internet, tá? No site do Planalto e vão ter acesso dele a partir da retificação. Por isso ele vai ter um pequeno cabeçalho, digamos assim, depois ele vai trazer o texto
do tratado em si, tá? A regra, pessoal, é que, por exemplo, uma vez ratificado, ele deve ser cumprido, tá? A exceção é se o Estado fizer a denúncia, tá bom? Então, uma vez ratificado, submetido a tendo essa segunda assinatura, né, voltando ao Poder Legislativo, ele deve ser, via de regra, cumprido, tá? Essas aqui, a promulgação, a publicação e o registro, algumas doutrinas trabalham elas como fases em separado. Vou colocar ela como frases, tá? O livro que vocês vão ganhar, receber com biografia de base, vai colocá-la como fases em separados. Eu coloquei ela apenas como atos em separados para vocês entenderem. Vou começar pela promulgação. A promulgação geralmente ela acontece depois do registro, tá? O que seria esse registro? É quando houver a conclusão dos atos, geralmente se for um tratado bilateral, tá? Se trocam notas, tá? De que o tratado foi concluído. E se não, se ele for multilateral, deve-se encaminhá-lo para depósito na ONU, tá? Isso é um requisito previsto pela Carta da ONU. Não está previsto na Convenção de Viena, tá? Então, já estou mencionando aqui o registro e a promulgação juntos, tá? Pessoal, aqui isso aqui é um pouco confuso. Eu recomendo que vocês peguem e dêem uma olhada, por exemplo, pega a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Convenção Interamericana de Direitos Humanos, melhor dizendo. Vejam nela quanto tempo foi necessário para cumprir todas essas fases. Ou pega a própria Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Vocês vão se assustar, tá? O que é a promulgação? Vai ser um ato oficial do presidente, tá? Que ele vai dizer que o tratado foi ratificado. Basicamente é isso, tá? Eu coloquei a seguinte menção, já mencionando agora a publicação. A publicação deixaria ele exequível dentro da ordem interna, tá? Se vocês pegarem o Sidney Guerra, ele vai falar, por exemplo, ele vai colocar essa execuibilidade como condição da promulgação, tá? Ele vai colocar a publicação. O que significaria então a publicação? Que todos devem estar cientes do cumprimento dele, tá? Podem entender também dessa forma. Eu, particularmente, entendo que você só deve conhecer de uma lei quando ela for publicada. Como eu mencionei na nossa primeira aula de direito internacional tem as suas complicações nesse sentido, tá? Oscila muito de doutrina para doutrina. Se pegar o Sidney Guerra, por exemplo, ele é mais fácil de entender, digamos assim, mas em alguns casos a interpretação dele é mais superficial, tá? Então, pessoal, o registro não seria uma condição essencial para sua validade, tá? Só saliento que essas constatações, tá, da promulgação e da publicação, elas seriam essenciais dentro do ponto de vista da lógica interna dos tratados, tá? E não externa, tá? Ponto de vista da lógica externa, com a assinatura, basicamente a assinatura ou a ratificação, já se teria efeito sobre isso, tá? Sobre as fases internacionais de elaboração dos tratados, seria essas as considerações que eu tinha a fazer, tá bom, pessoal?